Então vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre apressamento, né, de instrumentos de renda fixa, né, sobre títulos livres de risco. Hoje a gente vai falar sobre a parte de gerenciamento de risco, né? Então a gente vai olhar para risco de juros. Como é que a gente vai fazer isso, tá? De novo, referências, Pietro Veronese, o livro dele é ótimo. Capítulo 3 vai fazer tudo isso. Mas qualquer livro de investimentos, né, Borick e Marcus, por exemplo, vai ter um capítulo sobre gestão de risco aqui, tá? E eu sempre vou tentar levar o nível um pouquinho acima daquele que a gente está vendo, tá? Então, existem várias formas de você fazer a gestão de uma carteira de renda fixa, tá? Você pode fazer uma estratégia de investimento mais ativa, então ali você está tentando ter um retorno acima daquele, né, esperado, dado o risco que a gente tem. Então, obviamente, aqui, nesse, nesse aspecto, você quer um modelo normativo que vai te dar qual deveria ser a taxa de juros. Não é um modelo positivo no sentido de qual é a taxa de juros que a gente está observando hoje, mas qual deveria ser a taxa de juros agora e daqui a uma semana, um dia, daqui a um mês. Tá? Então, a gente vai estar olhando para modelos de previsão, como aqueles que a gente viu na semana passada, no vídeo passado, né? Quando a gente olha para dadas as condições macroeconômicas, né? Como é que está a inflação, o desemprego, a atividade real, política monetária, política fiscal, qual deveria ser os juros, a curva de juros para aquelas condições. Ou você pode pensar numa estratégia de investimento passiva, que é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? E o que a gente quer fazer é manter um equilíbrio aí entre risco e retorno, e para isso a gente vai utilizar uma estratégia de imunização, tá? De modo a insular a nossa carteira para o risco de juros. Há uma mudança na curva de juros, e isso não afeta em nada a nossa carteira. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Para fazer isso, obviamente, vai precisar de um conceito de derivada, né? Que nem a gente viu no caso de derivativos de renda variável, né? A gente tem aquele delta que olha como é que o preço da tua ação, desculpa, opção ou do teu derivativo muda com o preço da subjacente. Aqui vai ser a mesma coisa. Vocês podem pensar que o título de renda fixa é como se fosse um derivativo e o subjacente é toda a curva de juros, né? Não ajuda tanto, porque a curva de juros, obviamente, tem infinitos pontos, né? Então, a gente vai tentar reduzir essa dimensionalidade da curva de juros de alguma forma para poder fazer exatamente essa conta do delta, né? Da sensibilidade do preço de um título de renda fixa, né? Em relação às flutuações na curva de juros, tá bom? Por que gerenciamento de risco é importante? Porque existem vários casos aí de grandes screw-ups, né, no mercado, né? Eu acho que o caso do Saving Loans é um caso extremamente importante, que obviamente esses bancos que fazem comerciais nos Estados Unidos dependem muito do mercado de hipoteca, né? E boa parte da sua receita vem dessa diferença entre os contratos de longo prazo de mortgage, de hipoteca, esse é o ativo que eles têm, e como passivo eles têm os depósitos em conta corrente, né? Então, são depósitos de curto prazo dos clientes. E aí, obviamente, existe um grande descasamento em termos de duração, de horizonte desses investimentos, né? Os contratos de hipoteca são de longo prazo, os depósitos são de curto prazo, né? E essa receita, né, ficou negativa, entrou em déficit nos anos 70, porque a taxa de juros aumentou muito, né, esses contratos de hipoteca tinham taxas de juros fixas, não eram variáveis na época ainda, né? E por isso houve um grande descasamento e um grande problema aí para os bancos comerciais. Mas Orange County ainda é mais emblemático ainda. Teve grandes perdas em 94, né, que levou à bancarrota do Orange County. Teve um seriado, acho que nos anos 2000, né, chamado OC, Orange County, e que propagandeava que Orange County era um dos condados mais ricos dos Estados Unidos, né, onde só morava ricaço. E no seriado, né, por acaso, também tem um problema desse tipo, que o cara tá em bancarrota e ele esconde de todo mundo, né? Então, aqui era o próprio condado que estava em bancarrota porque tradou derivativos de juros, perdeu muito dinheiro, né? E justamente porque a taxa de juros aumentou, era 3% e foi para 5,7%. Então, que tipo de derivativo eles tinham? Eram notas estruturadas que pareciam, né,
como se fossem floaters inversos, ou seja, apostando aí na queda dos juros em vez de na subida, né, com taxa de juros variável, né, e muitos alavancados, né. Então tem um business note lá no livro do Pietro Veronese justamente sobre isso, né, um business case, que é bem interessante, tá bom? Tem um terceiro caso muito famoso, mais para o Reino Unido, que é do condado de Hammersmith e Fulham, que é um caso extremamente interessante para gestão de risco, porque envolve todos os tipos de risco que você possa imaginar. Eram 2 funcionários do condado que começaram a tradear derivativos e perderam muito dinheiro, né. O problema é que eles não tinham autorização para tradear derivativos, então o condado entrou na justiça contra os bancos, falou: "Como é que vocês aceitaram negociar com esses 2 funcionários se eles não tinham autorização?" E ganharam. Tá? Então tinha não só o risco de modelagem, porque esses caras não sabiam o que estavam fazendo, tinha risco, obviamente, de mercado, porque estavam treinando, tinha risco de crédito, porque não pagaram, tinha risco legal, né, risco operacional, porque o rogue trading, se você quiser, porque eles estavam ali fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Né? Então é um caso muito legal para gestão de risco, esse caso de Hammersmith and Fulham. Então o que a gente vai trabalhar aqui como ferramentas para gestão de risco. A gente vai trabalhar basicamente com duração e convexidade, e depois eu vou falar um pouquinho de duração também fatorial, para tentar fazer uma modelagem um pouquinho mais rica, né, desses riscos. Mas, obviamente, existem outras ferramentas que eu não vou falar muito, o Asset Liability Management, por exemplo, e, obviamente, todas as medidas de risco que a gente está acostumado, né, Value at Risk, né, risco, valor em risco, e Expected Shortfall, também chamado algumas vezes de Conditional Value at Risk, né, o valor em risco condicional, que é basicamente o quanto que você espera perder, dado que a tua perda vai ser acima de um certo limiar, tá bom? Então vamos falar de risco de juros. Risco de juros é bem mais difícil de pensar do que risco de renda variável, né? Quando você pega uma ação, você pode pensar, bem, se você tiver uma distribuição normal, obviamente você vai trabalhar com volatilidade, porque ela vai resumir todo o risco, mas se você não tiver uma distribuição normal, você pode pegar um value at risk, pode pegar um expected shortfall, né, e fazer essa medida. É uma medida univariada, né, de risco. No caso de juros é um pouquinho mais complicado, né, porque aqui o risco de juros é a curva inteira, né, a curva inteira pode mudar, né, não é só um vértice que você tem que pensar, né. Então você tem que pensar nessa curva inteira. Então a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre isso, e a primeira coisa que é importante a gente olhar é a sensibilidade do de um preço de um bonde em relação à maturidade. Pode parecer que a gente não está falando da curva de juros toda, mas você tem que pensar que a curva de juros é basicamente isso, é uma estrutura a termo, né? A gente está olhando para cada termo, a gente tem uma taxa de juros diferente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para a maturidade. Acho que é uma forma bem intuitiva de olhar para esse conceito, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer a gente vai mostrar, né, que dentro de um mercado competitivo, obviamente, todos os papéis têm que oferecer um prêmio de risco suficiente para atrair os investidores, né? E o que eu vou mostrar é que, à medida que eu vou aumentando a maturidade, ou diminuindo a maturidade, esse risco, essa sensibilidade vai mudar, tá? Mas, de qualquer forma, quando você pensa em maturidade, você pensa que ela está mudando de uma forma determinística, né. Hoje eu tenho uma certa maturidade, daqui a um mês eu vou ter aquela maturidade menos um mês. Eu sei exatamente como é que vai se comportar essa evolução da maturidade, do time to maturity, né, de um determinado ativo. A segunda coisa que é importante é pensar nos taxas de desconto, né, no preço do zero que me leva de hoje até o vencimento, até o próximo pagamento, né, essa parte do desconto, de trazer a valor presente. E essa parte do desconto depende, obviamente, da curva de juros inteira e por isso que é multidimensional, o que atrapalha um pouquinho. Então, um jeito de colocar essas duas coisas juntas é utilizando o conceito de yield que a gente viu no vídeo passado, yield to maturity, que é o quê? A taxa interna de retorno daquele bonde. Então, a gente pega aqui o meu título de renda fixa, do lado de cá, esse aqui é o preço dele, observado no mercado, e em vez de usar a curva de juros para descontar cada pagamento, eu vou pegar esse Y aqui, o meu yield,
e vou dizer que ele é único para todos os pagamentos, como se fosse a taxa média de desconto que eu estivesse utilizando, né. Essa conta, né, para quando a gente faz project management, project financing, isso aqui é exatamente o quê? É a taxa interna de retorno, né. Então a gente está olhando qual é o yield daqui desse bond. E olha que repara que agora o yield é único, ele é unidimensional em oposição a esse conceito multidimensional que é a curva de juros. Óbvio que a gente está perdendo alguma coisa, né? Tem a curva de juros que tem infinitos pontos, elas definem infinitas fontes de incerteza, né? Porque cada uma desses vértices pode mudar, e agora eu estou dizendo que é um vértice, é uma taxa só, que é o Y. Tá bom? E a gente, obviamente, a gente vai ver exatamente o que isso quer dizer em termos de qual é a limitação que nos traz de a gente resumir essa informação multidimensional em apenas uma dimensão, que é o yield, tá? Mas olha isso aqui, eu acho que esse gráfico aqui mostra bastante bem como é que funciona a acessibilidade de um preço de um bonde, tá? Então aqui ele está com o preço de um bonde, a gente está olhando aqui como é que ele vai mudar à medida que o meu yield muda. Tá bom? Repara aqui, volta. Esse TI até o T grande, essas datas são fixas, não mudam. Meu cupom é fixo, também não muda. A única coisa que pode mudar aqui é meu Y, tá bom? Então, agora eu tenho o preço do bonde como função do Y, tá? Então, eu vou ver como é que o preço do bonde muda quando o meu Y muda. É isso que eu estou fazendo, tá? Eu vou começar aqui pela curvinha azul, tá? Não, vou começar para outra, pela laranja. A laranja que está aqui, você vê que tem muito pouca mudança, é pouco sensível a mudança. Eu tenho grandes mudanças no yield e meu preço muda muito pouco, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho um cupom de 12%, eu tenho uma maturidade de 5 anos e tenho um yield de 10%. Tá vendo aqui, ó, que não tem muita mudança. Por que não tem muita mudança? Porque a taxa de desconto está mudando, mas eu estou recebendo 12% de cupom a cada 6 meses, né, nesse bond de 5 anos. Esse 12% é um número tão grande em relação ao principal, né, 12%, não é 3, não é 4, não é 5, ele é 12, ele é bastante grande, que seja boa parte do que eu recebo, eu já começo a receber logo nos primeiros anos. Eu não preciso esperar até o final da maturidade para receber eh, alguma receita, né, daquele pagamento. Então, como o cupom é muito alto em relação ao principal, né, mudanças na taxa de desconto não vão fazer muita diferença, porque daqui a 6 meses o desconto é pequeno daqui a 6 meses, né. O desconto é grande quando você vai daqui a 5 anos, só que o que você vai receber daqui a 5 anos não é uma parcela tão grande do total que você vai receber durante a vida desse título de renda fixa. Quando eu passo aqui para o roxinho, repara, ó, o meu 12% continua, então eu continuo recebendo um big chunk aí do meu principal a cada 6 meses. Só que agora não é mais 5 anos, é 30 anos. Agora esse pagamento lá daqui a 30 anos, né, então esses 12% que eu recebo a cada 6 meses, agora tem um monte de pagamento grande, né, além do principal desses 12% também, desses cupons, durante 30 anos, né. Então eu vou demorar muito mais para receber, né, o total que eu receberia, se eu pego assim a parcela, o quanto que eu vou receber ao longo do tempo, né, aqueles 12% que você vai receber a cada 6 meses nos períodos iniciais, já não são já não tem mais um share tão grande, né, uma proporção tão grande do pagamento total. Então o que acontece é que essa taxa de desconto começa a kick in, a bite o que você vai receber. E aí, ó como é que começa a ficar um pouquinho mais, ou melhor, bem mais arriscado, né? As mudanças na taxa de juros começam a ter um impacto bastante maior do que tinham antes. Da magenta, dessa rosa aqui para verde, né? O que eu fiz? Eu reduzi o cupom. Quando eu reduzi o cupom, o que aconteceu? O a parcela que eu vou receber agora nos próximos anos, no futuro breve, diminuiu. Então, o que eu recebo ao longo do tempo começa a ter um peso muito maior, mas o que eu recebo ao longo do tempo, aí no médio e no longo prazo, vai ter um desconto maior, né, do meu yield. E isso faz o quê? Faz com que eu fique mais volátil ainda, como se estivesse aumentando a maturidade. Repara que tudo aqui eu posso pensar como se fosse um aumento de maturidade
de quanto que eu vou receber. Do laranja para o rosa, eu começo a receber, eu aumentei a maturidade de 5 para 30 anos. Do rosa para o verde, é também como se tivesse um aumento de maturidade, no sentido que eu recebo menos hoje, mais no final, ou seja, a parcela que eu recebo, o share que eu recebo no longo prazo, ele é maior, né, relativamente do que eu recebo no curto prazo. Do verde para o azul, né, o que que eu fiz aqui? Eu reduzi meu yield. Então, meu desconto diminuiu. Se meu desconto diminuiu, o valor presente do que eu recebo lá no médio prazo, longo prazo, começa a ser maior, né, em relação ao que eu recebo no curto prazo. Então, isso faz com que aumente ainda mais minha maturidade efetiva, né? Você pode pensar assim, e olha como é que eu fiquei. Quanto aumentou mais a minha maturidade, aumentou mais a variação do preço do bond em relação ao yield. Então, a gente consegue ver aqui bem claramente, né, que a maturidade efetiva, né, se a gente pega aí o que a gente vai chamar de duração daqui a pouco, quanto maior ela for, maior a volatilidade do, do meu risco, tá? Para quem for ver em casa depois com calma, aqui tem a explicação do que eu acabei de fazer quando eu saio de uma curva para outra, tá? Então a gente olha que a gente consegue entender que essa sensibilidade do preço do título de renda fixa em relação ao yield depende dessa maturidade efetiva, porque não é justo você comparar um cupom zero, né, que te paga um principal daqui a 5 anos, com um, um, um título de renda fixa que paga cupom todos a cada 6 meses até daqui a 5 anos, porque você começa a receber pagamentos muito antes do que o outro que só vai receber daqui a 5 anos. Então, uma forma de você pensar isso é, pô, vou fazer uma média ponderada, né? Então, para cada tempo, para cada instante do tempo que eu recebo algum tipo de pagamento, eu olho quanto é que vale aquele valor presente daquele pagamento, né? E vou fazer isso como função do valor presente total de todos os pagamentos, que obviamente é o preço do meu título de renda fixa. Está aqui, ó, o preço do título de renda fixa está aqui, o preço do bonde, ele é o valor presente, né, descontado, né, de todos esses fluxos de caixa que eu vou receber durante a vida do título, e aqui no numerador, né, para fazer essa ponderação, eu pego o valor presente só daquele fluxo de caixa que eu recebo naquele instante do tempo, né? Se eu somar esse carinha aqui para todos os pagamentos, vai dar 1, obviamente. Né? Então, agora eu vou pegar o tempo que eu recebo, lá, o tempo tzinho que eu recebo, e multiplico por esse share que eu tenho aqui, por essa proporção, né? Por esse pzinho. E quando eu fizer isso, eu vou achar a maturidade efetiva que vai, né, dar alguma informação sobre a sensibilidade do preço do bonde em relação às mudanças do curva de juros. Tá? Esse conceito a gente chama de duração. Tá bom? Então, aqui está a forma que eu escrevo como média ponderada dos quando é que eu vou receber cada um dos pagamentos, onde a ponderação é dada pelo valor presente, né, desses pagamentos divididos pelo valor total presente desses pagamentos, que é o preço do bonde, né? E fica claro daqui que eu posso escrever isso como uma semielasticidade, né? É uma semielasticidade porque eu pego a derivada do preço do bonde em relação ao Y e divido pelo bonde. Tá? Voltando lá à aula de derivativos, né? O delta que a gente tinha lá, o delta era só esse primeiro carinha aqui. Como é que o preço do derivativo muda com o preço da subjacente? Repara que aqui o subjacente é a yield, é a curva de juros, né? Que eu estou resumindo com a yield, e eu estou olhando como é que o meu preço do meu derivativo, que é o título de renda fixa, está variando em relação ao subjacente. Só que aqui a única diferença é que eu vou dividir pelo preço do bonde. Para quê? Para ter essa ideia aqui de média ponderada dos tempos. E mais, eu vou botar um menos, né? Porque essa duração aqui, essa derivada é negativa, né? Quanto ao maior o desconto, maior o yield, menor o preço do bonde. Eu quero que a duração me dê uma ideia de tempo esperado, tempo tem que ser positivo, então eu boto um menoszinho aqui na frente para obter alguma coisa positiva. Tá? Todas as contas aqui que eu estou fazendo é com taxa de juros, com capitalização contínua, então uso essa exponencial, o que facilita muito a vida, né? Porque quando eu fizer essa derivada, a derivada exponencial,
é basicamente exponencial, tá bom? Então, a duração, que é essa medida, ela está medindo o quanto tempo demora, em média, para você receber, né, os seus pagamentos, né, e ela está ponderando aí pela proporção, eh, atribuída a cada um desses fluxos de caixas, tá? Então, basicamente, agora a gente pode pensar aqui como se fosse numa expansão de Taylor, né, numa linearização aqui. Eu tenho o preço do bonde, tá? Eu quero ver quanto é que ele vai variar, eu divido por B, né? Então, é a variação percentual do preço do bonde. Se você voltar aqui no gráfico, você vai ver que era isso que eu tinha aqui, ó, variação percentual do preço do bonde. E o que a duração está dizendo é que a variação no yield, se eu multiplicar por menos D, me dá a variação aí percentual do bonde. Então, é isso que o D está calculando aqui, né? O D aqui é basicamente menos 1 sobre B, a derivada de B vezes a derivada de y, derivada parcial, né? D-ROM B, D-ROM Y. Se eu não tiver capitalização contínua, se eu tiver capitalização discreta, aí eu tenho que dar uma ajustada nessa fórmula para ser uma semi-elasticidade, né? E aí eu tenho que dividir por 1 mais y sobre n. Por isso que eu gosto de trabalhar com captação contínua, porque assim eu não tenho que lembrar dessa coisa. Mas, de qualquer forma, o que essa fórmula está dizendo não é nada mais, nada menos do que o quê? Que se eu quero saber qual é a volatilidade do meu preço do bonde, né, ela é proporcional à volatilidade do meu yield, né, a volatilidade de juros. E a constante de proporcionalidade é dada por esse D aqui, tá? Então, nesse caso aqui, o modelinho é bem simples, né? Um modelinho que, basicamente, eu estou dizendo que a única coisa que está variando no preço do meu bonde, quando eu escrevo ele como função do yield, é o yield, né? Então, toda a variação no preço do bonde tem que estar vindo do yield, tá? Obviamente, a duração, como ela é uma medida de maturidade efetiva, à medida que a maturidade vai diminuindo, essa duração também está diminuindo ao longo do tempo, tá bom? Mas ela é determinística a forma com que ela vai variar, tá bom? Então, algumas regras sobre duração. Bem, a duração de um título de renda fixa que não paga cupom, ela é obviamente igual à sua maturidade, né? Porque ela só tem um pagamento, que lá no final, quando você fizer uma média ponderada, o peso vai ser 1 nesse cara, né? Então, a duração de um cupom, de um bonde com cupom zero, né, é igual, obviamente, à sua maturidade. Se eu manter a maturidade constante, a duração vai decrescer com o cupom, né? Foi o que a gente viu aqui, ó, quando a gente olhou aqui. Quando eu saio de C12, do rosa aqui, para o verde, que tudo se permanece constante, a única coisa que faz é diminuir aqui o cupom, né? Eu aumento a minha volatilidade, tá? Então, vamos lá. Tá lá, duração decresce com o cupom. Quando eu aumento o cupom, diminui a volatilidade, então diminui a minha duração, tá bom? Se eu mantenho o cupom, a taxa de cupom constante, a duração ela vai crescer com a maturidade. Quanto mais maturidade, mais risco a gente tem. Não é à toa que a gente observa, quando a gente olhou para o KPM, né? Tinha aquele gráficozinho que eu coloquei, acho que era bonds corporativos, né, debentures, que geralmente tem maturidade alta, long-term bonds, então bonds com, com maturidade alta, eles tinham muito mais risco, né, do que títulos de tesouro de curto prazo, né? Então, a duração ela aumenta com o prazo, óbvio, porque a duração é uma medida ponderada dessa maturidade, né? Se a maturidade aumenta, aumenta também a duração. Tudo mais constante, a duração decresce com o yield, ou seja, se a gente fazer uma derivada da duração em relação ao yield, ela vai decrescer também, tá? Então, está aqui nesse gráfico, a duração é como se olhasse para a derivada, né? Quando eu saio de 10% aqui, que é o verde, e vou para o yield, que é de 6% aqui, que é o azul, né? Você está vendo aqui que, ó, eu saio de 10 para 6 e eu aumento
a minha duração. Então, quando eu saio de 6 para 10, ou seja, aumento o meu yield, o que que acontece? A derivada diminui, né? É isso que está fazendo, está acontecendo. Então, vamos lá. Está aqui, ó, duração decresce com yield. E por último, que talvez seja a coisa mais interessante para fazer gestão de carteiras de renda fixa, é que a duração da carteira, ela é basicamente a média ponderada, onde a ponderação é dada pelo valor, né, que tem investido em cada um desses bondes, da duração individual. Tá? Então é bem fácil trabalhar com duração e é por isso que a gente gosta de trabalhar com ela. Mas como eu disse, né, aqui no ponto 4, duração decresce com yield, né? Então vale a pena olhar para essa derivada. Quando a gente faz a derivada daqui, ó, do DROM DY, DROM Y, né? Isso aqui é como se fosse DROM DY, a derivada parcial em relação a Y, né? Da duração, que eu reescrevi aqui com a formulazinha que eu tinha antes, né? Com a semi-elasticidade, né, do preço do bonde. Aí eu faço derivada aqui dentro, né, pela regra da cadeia, isso aqui vai dar o quadrado desse cara, menos a derivada segunda, tudo isso proporcional ao meu preço do bonde. Em geral, bem, esse primeiro termo aqui é um quadrático, né, então ele é sempre positivo. Não importa aqui dentro desse cara ser negativo, né, quando eu tiro o quadrado, ele vira positivo. Então esse cara é sempre positivo. Agora, esse cara aqui, né, ele também vai ser positivo, né? Foi o que a gente viu aqui, duração decresce com o yield, então se você tira a segunda derivada aqui desse cara, a duração, né, ela era negativa, quando você segura a segunda derivada, vira positivo. Agora, se esse cara aqui for forte o suficiente, né, o que pode fazer é que isso aqui tudo vira negativo, tá? Isso aqui é o que eu chamo de convexidade, né? A convexidade vai estar aqui, e obviamente, se a convexidade geralmente ela é positiva, né? Mas pode ser que ela seja negativa, e aí se é negativa, isso aqui muda o sinal desse cara, tá bom? Então, em geral, o preço de um título de renda fixa, ele é convexo, tá? E de modo que você tem aí uma sensibilidade da duração que decresce com o yield. Mas em alguns poucos casos, você pode ter convexidade negativa ou concavidade, se você quiser, tá bom? E aí, nesse caso, tem dois exemplos clássicos. Um são os bonds que são callable, né? E o outro que são os mortgage-backed securities, que a gente falou rapidamente quando a gente fez a aula de overview ao vivo aí na semana passada, tá? Então, por que o callable bond ele vai ter concavidade? Porque o callable bond ele dá direito ao emissor, né, a opção de comprar de volta, de buyback, né, aquele bond. Quem tem opção tem convexidade, né? Então, é uma call option, ele pode comprar de volta. Uma call, quando você faz o gráfico, ele te dá convexidade, né? Se a convexidade é do emissor, quem detém o título, ele vai ter convexidade. Desculpa. Se a convexidade é do emissor, quem detém o título vai ter concavidade, né? Então, a callability, né, essa característica de ser callable, vai dar concavidade para esse tipo de bond. Tá? E por que mortgage-backed security vai ser côncavo também? Pelo mesmo problema, porque você dá a maioria dos contratos de hipoteca tem uma cláusula uma cláusula para repagamento, para amortização de dívida, para troca, né, de dívida, você pode sempre renegociar, né? E aí quem tem isso é quem detém a hipoteca. Eu estou comprando uma casa, uso a hipoteca, eu vejo que a taxa de juros mudou, posso chegar no banco e falar, quero mudar meu contrato de hipoteca, né? Vamos fechar esse, eu vou pegar um novo contrato de hipoteca para pagar esse primeiro contrato com uma nova condição. Quem tem opção é quem detém a hipoteca. Então, o emissor da hipoteca fica com a parte côncava, e isso causa aqui concavidade em mortgage-backed securities. Se a gente falar um pouquinho
da crise, a gente pode mostrar por que mortgage-backed securities faz parte dessa crise, cria um risco endógeno, eu volto a isso mais tarde aí durante esse vídeo. Então, voltando ali à minha aproximação de Taylor, né, eu tinha uma aproximação de primeira ordem, eu estava tirando só a primeira derivada, agora estou olhando a segunda derivada também. Então, voltando aqui, ó, nesse gráficozinho que resume quase tudo. Se eu pegar uma primeira derivada, fazer a linearização, né, que é o que eu estava fazendo quando eu olhava só a duração, repara aqui, ó, que esse laranjinha, ele é bem linear, né? O rosinha já é menos, né? E o azul já começa a pegar um pouquinho mais de concavidade. Então, se eu pegar aqui e fazer uma reta, ó, opa, eu usei verde, talvez não tivesse que usar. Ó, a aproximação, deixa eu trocar de cor, porque acho que essa cor ficou muito próxima das outras, tá? Então, eu vou usar preto aqui, ó. Então, eu pego aqui no azul, coloco aqui a tangente aqui no zero, e você repara que se tiver um movimento grande aqui no yield, esse pretinho está muito longe do azul, né? Então, a aproximação linear, ela funciona muito bem aqui, ó, nessa vizinhança. Quando eu saio ali da vizinhança, aí ela começa a funcionar mal, ó. Então, aqui ele funciona bem, aqui já não funciona bem, porque ó, tem uma diferença muito grande. Tá bom? Então, é exatamente para isso que a gente faz a convexidade. Quando essa mudança da taxa do yield pode ser muito grande, aí já não vale muito a pena trabalhar com apenas com duração, vale a pena fazer uma aproximação de segunda ordem, né, para pegar um pouquinho dessa curvatura, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui quando a gente faz a aproximação de segunda ordem, olhando não apenas para o delta, né, que é o que a duração está fazendo, né, é um delta relativo ao preço da opção, como olhar para o gama, né, que era assim que a gente estava olhando lá no derivativos, que é a segunda derivada, de novo divididas aí pelo preço do bonde, tá? Então está aqui a convexidade, que é esse cara aqui, né? Ela está aqui bonitinha, ela é positiva normalmente. Está aqui ela, convexidade, divididos pelo preço do bonde. É como se fosse o gama, né? Entre as gregas lá que a gente viu em derivativos, é o gama, só que o gama é relativo ao preço do bonde. Então, agora que eu tenho que a mudança relativa aí ou se quiser, a mudança percentual do preço do bonde, ela pode ser descrita como o quê? Como um componente linear, né? Então, é menos a duração vezes o delta do y, e eu tenho esse delta y ao quadrado aqui. Esse cara aqui, ele pega movimentos grandes, né? É isso que ele está fazendo. E como na expansão de Taylor você vai multiplicar sempre o segundo termo por 1/2, o terceiro termo sobre 1/6, né? Que é 1 a 3 fatorial, você fica aqui com meio convexidade, delta y ao quadrado. E esse modelo aqui é um modelo que vai pegar uma certa curvatura e vai fazer justamente para você fechar aquele gap entre a derivada, né, que vai te dar a tangente, aquela reta tangente, e a curvatura que você tem no bonde. Então, todo bonde que é de longo prazo, que tem uma duração muito alta, vale a pena você trabalhar com convexidade também. Tá bom? Então, por isso que eu falo aqui, ó, a duração não é uma medida boa de risco, né, quando você está trabalhando com bondes que são muito convexos, geralmente é, aqueles que têm uma maturidade muito alta, tá? Bem, obviamente, o que a duração faz ela está resumindo o risco, né? O risco é uma coisa muito mais multidimensional. Eu deveria estar olhando para a curva de juros inteira, mas não estou. Estou olhando só para o risco em relação ao yield, que está meio que resumindo essa informação. O que eu perco com isso? Na verdade, o que a duração faz é olhar para o risco de juros quando eu tenho um movimento da curva que é paralelo, né? Na, o que a convexidade está olhando, né, são movimentos grandes, mas continuam sendo paralelos. Tá? Então, duração olha para pequenos movimentos paralelos na curva de juros, ou seja, toda a curva de juros move para cima, toda a curva de juros move para baixo. É uma translação aqui, tá? Então, quando a gente lembra lá na parte, quando a gente estava falando
de aderência, como fitar a curva de juros, a gente olhou que tinham 3 fatores, né? Nível, inclinação e curvatura. O fator de nível é exatamente isso, é mudanças paralelas. Então é isso que a duração está fazendo, ela está olhando para o fator de nível, tá bom? Que felizmente responde por entre 2/3 e 3/4 aí dos movimentos, 66% a 75% do movimento da curva de juros. Então ele pega um big chunk desse movimento aí da curva de juros, e por isso que a duração funciona bastante bem. Agora, se o movimento for grande, né, aí tem que olhar para a convexidade, também. Então tá aqui, ó, esse aqui é um preço de um bonde bem convexo, né, deve ter uma maturidade bem grande. Eu fiz aquela curva linear, aproximação linear, que é só olhando a primeira derivada, ou seja, a duração. Fica muito longe, né, uma forma de você rever isso é você usar a convexidade, é uma aproximação quadrática, ó. Olha como é que fica bem melhor a aproximação, tá bom? E aí agora basta fazer a gestão do passiva aí dessa carteira de títulos de renda fixa, né, mantendo a duração próxima de zero. E se você quiser, se você puder, né, tiver a oportunidade, a convexidade também é próximo de zero. Então é basicamente isso que você vai fazer. Isso é muito útil para banco, para fundo de pensão, né, que tem um descasamento grande aí entre ativos e passivos, né? Um banco comercial americano, em geral, como ativo tem hipotecas, como passivo tem, são de longo prazo, como passivo tem depósitos de curto prazo. Num fundo de pensão, ele recebe dinheiro, né, depósitos todo mês, né, dos pensioners, né, e ele tem que pagar daqui a 30 anos, né, 20 anos, 15 anos, na aposentadoria do funcionário, tem que pagar a pensão para aquela pessoa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ajustar, né, essa estrutura de maturidade para ter um casamento entre essas maturidades. É basicamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Existem técnicas de dedicação, não vou falar sobre isso, que é basicamente fazer o matching perfeito aí o casamento perfeito do fluxo de caixa. A gente vai falar basicamente aqui de duration hedging, tá? O que a gente quer fazer? A gente quer que a duração seja igual a zero, tá? Então pega aqui, por exemplo, um exemplo de um fundo de pensão. Imagina que daqui a 30 anos ele tem que pagar 100 mil. Não é assim que funciona, mas é em geral, mas poderia ser assim, daqui a 30 anos ele vai ter que pagar 100 mil aí para o aposentado. Pode ser, pensar que isso aqui daqui a 30 anos ele vai pagar como valor presente 100 mil, né, para tornar ele mais realístico, mas eu acho que dá para passar a ideia aqui. E a curva de juros hoje está flat em 4%, ou seja, o yield é de 4%. Tá? Então, como é que eu faço? Eu trago o valor presente 100 mil, basicamente multiplicando pela exponencial de menos 4% vezes 30 anos. Está aqui, ó, deu 30 mil mais ou menos. Tá bom? Aí o que, que o aposentado faz? Ele vai colocar 30 mil, ele deposita isso em cash hoje. Tá? Então, cash é curtíssimo prazo, né? É um depósito que o cara pode tirar depois. E esse 100 mil é só daqui a 30 anos, tem um prazo bastante longo. Então, obviamente, o hedge mais fácil é o quê? É eu investir esses 30.119,42 em um bonde de 30 anos. Daqui a 30 anos, esse cara vai virar 100 mil, né? E aí eu pago o meu é, o aposentado, tá? Mas eu vou fazer aqui um exemplo um pouquinho mais simples. Tanto essa é a situação. O cara depositou 30 mil, está aqui no lado de cá, e a pensão daqui a 30 mil, que é o valor presente daqui a 30 anos, eu tenho que dar 100 mil. Imagina agora que você não faça nada. Não fiz nada, não comprei um bonde de 30 anos, não me protegi em nada. Se minha curva de juros sobe para 5%, aí é bom para mim. Por quê? Porque eu sou fundo de pensão, os 100 mil, agora com uma taxa de juros de 5% em vez de 4%, eu vou descontar mais, então vai valer menos hoje esses 100 mil daqui a 30 anos. Vai valer tipo 22.313 e aqui. Então agora eu tenho 30 mil de cash, tenho 22 mil de pensão, né? Quanto é que eu ganhei de lucro? 7.800, tá? Isso é quase 8 mil. Agora, se reduzir para 3%, meus juros, aí aqueles 100 mil daqui a 30 anos, hoje, valem mais do que 30 mil, né? Então, vão valer 40 mil hoje. Daí eu perdi 10 mil.
E repara como é que é cruel, né. É cruel, porque quando eu aumento 1% para cima, né, meu lucro é de 7.800. Quando eu caio 1% para baixo, né, minha perda é de menos 10.000. Então eu perco mais quando cai a taxa de juros, eu perco mais do que quando sobe a taxa de juros, tá. Então o que eu quero fazer é imunizar a minha carteira. Eu quero fazer de modo tal sorte que os juros aumentam ou caem e eu continuo lá bonitinho no mesmo lugar. Então no caso aqui, a minha duração é de 30 anos, da minha liability. Se eu compro um bonde de 30 anos, resolve o meu problema, tá. Mas em geral, o que que eu vou ter é o seguinte: eu tenho um ativo aqui, tenho um passivo do lado de cá. Então imagina que eu tenho um ativo, eu vou vender alguma coisa, vou criar um passivo para zerar a minha duração. Se eu tiver uma liability, né, eu vou comprar um ativo para, no caso aqui a pensão era 30.000 de passivo, né, eu vou comprar um ativo com uma duração de 30 anos para poder fazer o matching e fazer o casamento certinho das durações do ativo e do passivo, né. Então como é que eu faço isso? Eu vou lá e digo: "Eu quero saber o que que acontece se tiver uma mudança no meu yield". Eu vou botar aqui uma mudança pequenininha, então um infinitesimal dy aqui de mudança no meu yield, tá. Aí eu faço aqui o meu dv em relação ao dy, e a gente sabe que isso é regulado pela duração, né. Então eu vou ter aqui, ó, dv é igual ao menos a duração 1 vezes o preço do bonde 1 vezes tal 1, que é quanto que eu estou investindo nesse primeiro bonde, mais a duração do bonde 2, D2, vezes B2, vezes tal 2, tudo isso multiplicado por DY. E eu quero, se eu vou zerar a minha duração, eu quero que esse cara que está aqui dentro seja igual a zero. Aí toda vez que tiver uma mudança aqui no meu yield, não muda o valor do meu portfólio, tá. Então eu tenho que achar quem é θ1 e θ2, de modo que o que está aqui dentro de colchete fique igual a zero. E está aqui, ó, θ1 é igual a basicamente a duração relativa entre esses 2 bondes, né, multiplicado pelo preço relativo dos bondes, né, então isso aqui são preços relativos, aqui eu olho para a duração, vezes o θ2. Então, repara que se minha duração do D2 for muito diferente do D1, meu custo de hedge vai ser alto. Então D2 e D1 tem que estar próximo. Então eu não vou escolher um bonde de 1 ano e comprar 30 bondes de 1 ano, né, que vai me dar uma duração de 30, para fazer hedge de uma coisa de 30 anos. É muito melhor eu ter um bonde apenas de 30 anos. É isso que essa fórmula está me dizendo aqui. Agora repara que essa fórmula é engraçada, é uma estratégia passiva, né, de gestão de risco, mas é uma estratégia passiva que é muito ativa, porque a todo instante do tempo eu tenho que reequilibrar meu portfólio, né. É contínuo aqui o rebalanceamento do portfólio, porque se hoje eu tenho uma duração de 30 anos, amanhã eu vou ter uma duração de 30 anos menos um dia. Daqui a 5 meses, eu vou ter uma duração de 30 anos menos 5 meses. Ou seja, naturalmente, à medida que o tempo vai passando, a minha duração vai diminuindo. Por outro lado, não só isso acontece, como a taxa de juros vai aumentando e diminuindo, a curva de juros vai mudando, né? E, obviamente, isso vai mudar o yield e vai mudar a duração também. Então, tem que ficar corrigindo essa duração a cada instante do tempo. Obviamente, ninguém vai fazer isso de forma contínua, seria um custo de transação absurdo. Então, basicamente, o que você faz, estabelece um bound, ó, até uma duração até tanto eu, eu aguento, mas se ela ficar muito grande, aí eu já vou lá e rebalanceio. E quando tiver oportunidade, eu diminuo também a minha convexidade. Então aqui eu vou dar um outro exemplo, um pouquinho mais complexo, aqui é uma companhia de seguro, ela cria um contrato de investimento garantido, hoje no Brasil está cheio de COI que faz isso, né, então está lá, 10.000 o valor nocional, tem uma maturidade de 5 anos, e ela diz: "Ó, no mínimo eu vou garantir 8% de retorno ao ano", tá. Esquece que existe default, risco de crédito aqui, tá, e imagina o que eu tenho que fazer. Bem, se daqui a 10 eu tenho daqui a 5 anos eu vou garantir 8%, então eu tenho que pegar esse 10.000, e aqui eu vou para ficar mais fácil, eu vou fazer, eh capitalização anual, né, pego 1,08 e elevo à quinta potência.
tá bom? E aí eu tenho que dar quase 15.000 daqui a 5 anos. Aí como é que eu vou fazer para financiar essa obrigação, né? Eu pego 10.000 hoje e invisto em um bond que me dá um cupom de 8% anual, tá? Como é a taxa de juros hoje, quero garantir 8% aqui de retorno para o cara, é esse carinha que vai dar exatamente eu quero que seja 8% de cupom. E aí eu escolho qual é a maturidade que vai bater a mesma duração. A duração aqui é de 5 anos, né? Porque isso aqui paga cupom zero, só paga lá no final. Bem, eu preciso de um cara de 6 anos. Por que é maior aqui? Porque eu estou pagando 8% de cupom anualmente, né? Então isso faz diminuir a minha maturidade efetiva. O que acontece se a taxa de juros subir ou descer? Vai funcionar? Então aqui está o cash flow, tá? Então, aqui, se a taxa de juros permanece em 8%, ou seja, é a situação atual, eu vejo aqui o primeiro pagamento, segundo pagamento, terceiro, quarto pagamento, quinto pagamento, e aqui no final, no dia que eu pago o meu último pagamento, eu vendo esse bonde, né, que eu comprei aqui. Tá aqui, ó. Eu financei comprando um bonde de 8% de cupom. E ele tem, uma duração de 6 anos. Então, vamos lá. Eu pego aqui primeiro pagamento, ainda faltam 4, né? Então eu olho qual é o valor presente desses 4 pagamentos. Eu vou receber 800, que é 8% dos 10.000, vezes 1,08 a quarta potência para levar a valor futuro daqui a 5 anos. Isso vale 1.088. Quando chega no pagamento 2, aí faltam só 3 anos. Aí eu vou receber 800 vezes 1,08 ao cubo, né? Porque agora só faltam 3 anos até o final do pagamento para fazer valor futuro, dá por volta de 1.000. E assim por diante. Aí eu vendo aqui o meu bonde no final, obviamente eu vou receber 10.000 por ele, né? Porque eu recebo 800, vou receber 10.000 mais 800 do cupom e vou dividir por 1,08, que é a taxa de juros que eu tenho, né? Que é 8%. E aí eu recebo 10.000. Somo tudo isso, essa minha carteira vale 14.693,28. Agora eu faço, se acontece a taxa de juros diminuir, for para 7%, bem, o cupom continua sendo 800, continua sendo 8%. Só que agora quando eu levar valor futuro, eu vou levar multiplicando por 1,07 a potência N, onde N é o número de anos que faltam ainda. Então pega todos aqueles 800 que eu tenho que receber, né, do meu cupom, do meu bonde, jogo a valor futuro usando 7% e os valores vão diminuir. 1,1048 em vez de 1.088, 980 em vez de 1.007 e assim por diante. Porém, quando chegar lá no quinto ano e eu for vender o meu bonde, né, eu vou receber principal mais cupom 10.800 daqui a um ano, eu trago a valor presente, né, porque eu estou levando eu quero trazer tudo para o ano 5, não para o ano 6, e aí eu trago o valor presente usando 1,07, não usando 1,08. Então ele vai valer mais esse bonde. Então, em vez de 10.000, ele vale 10.093. Eu somo tudo, olha como é que bate. 14.693, 14.694. E se subir o taxa de juros? Né? Porque a gente viu que quando sobe a taxa de juros e quando desce, o efeito sobre o bonde é diferente. Bem, a gente vai lá agora, quando levar a valor futuro, vai ser melhor para mim, porque eu vou levar o valor futuro usando 1,09. Então, os pagamentos aqui dos meus cupons estão valendo mais, mas na hora de vender o meu bonde, ele vale menos, porque eu vou usar de desconto 1,09. E eu só tenho 8% de cupom e não 9% de cupom. Então, vai dar 9.908 aqui, quando eu somo os mesmos 14.600, quase 14.700. A diferença aqui está no dólar, né, ou no real, que seja na unidade, né? Então é uma diferença muito pequenininha. Então realmente funciona. Uma segunda parte que a gente pode pensar é pensar em convexidade também, tá? Então a gente vai fazer uma estratégia de butterfly, de borboleta, para fazer essa proteção, tá? Chamada de butterfly trading ou barbell hedging, barbell trading, butterfly trading, butterfly hedging. Então o que eu vou fazer? Em vez de usar um bond, né, com uma duração muito parecida com aquela que eu tenho para fazer o hedging, agora eu vou usar dois, tá? Um que tem uma duração menor, um que tem uma duração maior, tá bom? Então, obviamente, quanto maior a duração, maior a convexidade em geral. Então, aquele
bonde de mais longo prazo que você está usando para redear a tua liability, ele vai ter mais convexidade, né? Enquanto que o bonde com a duração menor que você está usando, ele vai ter uma menor convexidade, tá? Então, D2 é minha liability, essa é a duração dela. Eu vou usar dois bondes, o B1 e o B3. O B1 tem uma duração menor e o B3 tem uma duração maior, tá bom? Então, eu estou meio que fazendo um sanduíchezinho do meu passivo, tá? Mas eu quero que seja igual, que eu quero que seja uma carteira autofinanciada. Então, o valor do meu passivo vai ser igual ao valor do meu ativo, tá? Então, B2 tem que ser igual a B1 teta 1 mais B3 teta 3. E eu vou escolher teta 1 e teta 3 de tal sorte que a duração seja igual. Então, D2 B2 tem que ser igual a D1 B1 mais D3 B3 teta 3. Eu faço a conta para teta 1 e teta 3, resolvo, vai dar isso aqui, não tem muita intuição nessa conta, tá? E olha que coisa bacana que me dá, tá? E o pontinho aqui é o meu bonde que eu quero fazer o hedge. Aí eu faço o barbell e olha o que ele dá, ó, ele dá um pouquinho mais convexo do que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu tenho essa aposta nesse cara de convexidade maior, o B3 lá, que tem a duração B3, né? Ele tem um pouquinho mais de duração. Então, no final, a minha carteira de borboleta, né, minha estratégia de borboleta, me dá mais convexidade. Se ela me dá mais convexidade, é como se eu estivesse fazendo uma aposta nesse, nesse bonde mais longo, tá? E aí aqui a gente tem um problema, tem um embrolezinho, né? Tem uma charadazinha, que é bastante simples. Você pensa aqui, ó, imagina que a gente esteja aqui, ó, esse é o ponto onde a gente está, onde está a mãozinha ali, né? Se a gente tiver uma, uma mudança pequenininha aí no yield, né? Então imagina que a gente esteja aqui, ó. Aí se tiver uma mudança pequenininha no yield, o que que acontece? Não acontece nada, né? Se eu pegar aqui em volta aqui, ó, os dois caras são exatamente iguais. Não vai fazer diferença nenhuma na minha carteira se eu tiver uma mudança aí de 1,5%, né? E se eu tiver uma mudança grande? Se eu tiver uma mudança grande, ó, se for para baixo eu ganho dinheiro, porque esse cara aqui tem um valor mais alto. Se for para cima, opa, eu ganho dinheiro também, né? Porque o meu portfólio de borboleta está acima, o valor dele é maior do que o do meu portfólio original. Então parece, né, que o barbell ele não satisfaz a condição de arbitragem, porque se não tiver uma mudança muito grande, nada muda. Se tiver uma mudança muito grande na minha curva de juros, né, meu yield subir muito ou cair muito, eu ganho dinheiro, né? Então parece ter uma arbitragem aí. Mas na verdade não tem, porque a gente está olhando aqui só para o yield, e o yield corresponde ao movimento paralelo da curva de juros, tá? E no movimento paralelo, verdade, o barbell sempre ganha, né? Ou não perde, no caso for um movimento pequeno. Mas você pode ter um movimento que não seja paralelo, tá? E aí, se não é paralelo, o barbell pode perder, tá? Como eu disse, o barbell é uma aposta no teu bonde de longo prazo, né? Então, tudo que faz o teu bonde de longo prazo ter um preço, melhorar o seu preço, né, subir o preço, vai ser bom para você. Então, pega aqui, ó, estrutura inicial, eu tenho uma taxa de juros aumentando, né, à medida que eu vou saindo de 1 ano para 5 anos para 10 anos, então 4, 5, 6%. Calculo o preço do bonde, está aqui, faço a duração, está aqui a minha duração, aí eu vejo qual é o valor do meu barbell, né? Aqui está os 5 anos, é minha liability, está aqui, ó, 0,783. Eu vou combinar o bonde 1 com o bonde 3, né, o bonde de 1 ano com o bonde de 10 anos, de modo a ter o mesmo valor da minha liability, então 0,783. O que acontece se a minha taxa de juros mudar a minha curva de juros, ter um twist, ou seja, estava assim, 654, né, crescente, agora ela diminuiu, tá? Aqui foi só uma mudança de inclinação, né? Ela estava aqui com 4,56 e mudou para 6,54. Repara que a taxa de juros para o bonde mais longo caiu de 6 para 4%. O que está acontecendo aqui?
tá melhorando a situação para quem carrega esse bonde de longo prazo, porque o desconto agora ficou menor. Olha como é que o barbel dá dinheiro, ó. Aqui continua, nada mudou na minha liability, continua 5%, então continua com o valor de 0,783, mas agora aqui, como puxado por esse bonde de longo prazo, que ele é mais convexo, quando teve a mudança da taxa de juros, ele subiu mais do que eu perdi de dinheiro no de curto prazo, porque esse cara é menos convexo. E aí o que acontece é que o valor do meu barbel sobe barbaridade e eu começo a ganhar dinheiro. O problema é se a situação piora para o meu bonde de longo prazo. Então, aqui eu tenho uma inclinação maior. Eu estava assim, 4, 5 e 6, e agora eu faço assim, ó, dou uma inclinadinha para cima lá no final, virou 4, 5, 7. Então, agora eu estou descontando mais. Esses dois caras não mudaram de preço, então continua valendo 0,783, o meu passivo, né? O meu ativo de curto prazo continua valendo 0,962, mas agora meu ativo de longo prazo, em vez de valer 0,558, ele vale 0,508. Aí eu perco dinheiro. Então não é uma condição, não é uma carteira de arbitragem, o barbell trading, ele é uma aposta que os movimentos vão continuar sendo paralelos, podem ser grandes ou não, e que não vai haver a taxa de longo, né, não vai ser muito afetada, tá bom? Bem, se você quiser tentar corrigir para se imunizar de movimentos não paralelos na curva de juros, aí você tem que usar uma abordagem fatorial, né? Que é o que está fazendo aqui. Ó. A gente vai ter 3 fatores, fator de nível, o fator de inclinação e o fator de curvatura, e você vai ter uma duração para cada um desses caras. É bem simples de fazer isso. Tá? Não vou entrar em detalhes, lá no livro do Pietro Veronese, que está disponível no nosso Drive, faz as contas bonitinhas, tá? Mas é exatamente igual a duração, não tem mudança nenhuma. A única diferença agora é que você vê 3 riscos separadamente, não é só o yield, mudança no yield, você vê mudança no nível, mudança na inclinação, mudança na curvatura, né? E aí, em geral, o que as pessoas gostam de fazer é zerar o beta de nível e zerar o beta de inclinação. E de curvatura deixar meio que livre, até porque é caro você zerar a curvatura também, e a curvatura responde apenas por 5% dos movimentos. Então, fazer só zerar esses 2 carinhas aqui já te dá uma excelente proteção para o teu bonde. Tá bom? Aqui eu faço as continhas bonitinhas de como fazer isso, né? E mostro que funciona relativamente bem quando você faz esse tipo de coisa. Para terminar, eu gostaria de falar rapidamente de convexidade negativa. Né? Eu falei um pouquinho dizendo que existe um risco endógeno, né? E eu só mencionei, eu queria explicar por que existe esse risco endógeno. Para fazer isso, eu vou falar sobre a MBS, porque ele desempenhou um papel aí na crise de 2008, 2009. Né? Então, quando a taxa de juros muda, né? Se o yield, né, decresce, eu prefiro pagar mais rápido a minha hipoteca e pegar uma nova hipoteca com uma taxa de juros mais baixa, né, num contrato variável. Então, existe um incentivo ao pagamento antecipado, à amortização da tua dívida. Tá? Isso traz essa convexidade negativa para os MBS, né, para o Mortgage Backed Security. Então, o que acontece é o seguinte, o preço do MBS ele vai subir menos do que o preço de um bonde convencional por conta dessa convexidade negativa. E isso acontece especialmente, né, se o yield estiver baixo, porque com o yield baixo tem mais convexidade. Né? E esse era justamente o caso nos anos 2000, que de 2000 até 2008, né, o yield começou a baixar por causa da Great Moderation, os bancos tinham dificuldade de fazer receita, então começaram a pegar mais hipotecas, oferecerem mais hipotecas com condições boas, sem olhar muito para a colateral, sem olhar muito até os famosos ninjas, né? Que é no income, no jobs, então eram os ninjas, então qualquer um pegava hipoteca, taxa de juros muito baixa, e aí o que acontece é que
Se a taxa de quando a taxa de juros está baixa, se a taxa de juros, decrescer ou crescer, o que seja, né, se a taxa de juros mudar, né, se o yield mudar, o M a duração do MBS vai mudar também na mesma direção. Então, se a taxa de juros sobe, aumenta a duração do mortgage backed security. Se aumenta a duração do mortgage security, o que você tem que fazer, né, do teu passivo, você tem que comprar mais bonds convencionais para zerar a tua duração. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então quem segura os MBS vão shortear bonds convencionais. Quem está emitindo o MBS vai comprar bonde convencional para zerar a sua duração. Mas aí o que acontece? A taxa de juros estava lá embaixo, ela cresceu. Quando cresceu, a duração do MBS subiu também. Aí o cara teve que shortear mais ainda bonde convencional para se manter a mesma duração, né? Só que quando se vocês começam a shortear muito bonde convencional e é um movimento grande por oferta e demanda, a taxa de juros tem que crescer. Então a taxa, o preço tem que cair, né? Se todo mundo está shorteando, se o preço está caindo é porque a taxa de juros está subindo. Então a taxa de juros sobe mais ainda. E aí a liquidez desses bondes vão diminuir, né? E como a taxa de juros sobe mais, o preço do MBS, né, vai ter que subir mais. Se o preço a duração do MBS vai subir, se a duração do MBS vai subir, o cara vai ter que shortear mais bonde convencional e você entra nesse ciclo vicioso. Em 2008, 2009, isso acabou culminando na crise, tá? Mas tem um paper muito legal do Perley e Sack no Journal of Fixed Income de 2003, mostrando que mesmo em dias normais, em tempos normais, é um paper de 2003, muito antes da crise, né? Esse mecanismo vicioso, né? Ele amplifica a volatilidade das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos entre 15% e 30%. Né? E é por isso que, como tem esse ciclo que é vicioso, a gente chama de risco endógeno. Tá? Não vou falar de ALM, basicamente você quer casar aí as durações. Tá? Tem uns exemplinhos aqui para quem tiver interesse. Casamento de fluxo de caixa, né, que é a estratégia de dedicação, é uma alternativa bastante simples de imunização, mas quem tiver interesse também pode dar uma olhada nisso. Em geral, não é factível fazer isso, impõe restrições super fortes na seleção de bonds, né? Então, em geral, ninguém faz muito dedicação, né? Então, em geral, se prefere fazer duração, tá bom? Não vou falar também sobre estratégias ativas de bond, tá? Existem várias estratégias ativas, substitution swap, intermarket spread swap, rate anticipation swap, pure yield pickup swap, são todas estratégias ativas de bond. Em geral, você vai fazer previsão do que vai acontecer com a curva de juros e tentar entender como cada um dos títulos de renda fixas que estão sendo negociados no mercado vão reagir a isso. E quando você vê que existe o preço parece não estar refletindo aquilo que você acha que vai acontecer, você pode tradear em cima disso. Não vou falar muito sobre isso, até porque não tem muito tempo, tá bom? Eu fico por aqui, duração, convexidade, e para quem quiser uma coisinha um pouquinho mais sofisticada, né? E em linha com o que a gente viu na hora de apressar a curva de juros, né? Na hora de entender como é que a curva de juros é determinada, como a gente fez, a gente precisa de 3 fatores para isso, né? Nível, inclinação e curvatura. Vocês podem pensar também na duração fatorial, duração para nível, duração para fator e duração para curvatura. É isso então. Muito obrigado, até a próxima.